tua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E com a força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar.
Bom dia, irmãos queridos, graça e paz. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para cultuar ao Senhor. Recebemos vida para isso. Temos alguns irmãos aqui vindo depois de recuperados de algumas doenças. Que coisa boa, não é? O que o Senhor faz e cura e dá forças e disposição para estarmos aqui. Que bom, que bom, que bom. Louvado seja o nosso Deus. Vamos começar o nosso culto com uma leitura da palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 147. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos. Eu vou ler os versos ímpares e convido então a congregação a ler os versos pares. Vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem, para lermos a palavra de Deus. Salmo 147, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém. Que grande é o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é grande, o Senhor conta as estrelas do céu, incontáveis estrelas, o Senhor conta e as chama pelo nome, ó Deus. O Senhor é poderoso e ao mesmo tempo tão sensível ao clamor das tuas criaturas. Te louvamos por isso, porque nós mesmos temos experimentado da tua bondade e da tua misericórdia, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos e pedimos que o Senhor receba o nosso culto, perdoe os nossos pecados, ó Deus, e visite-nos com graça e misericórdia neste ajuntamento. No nome de Cristo, amém, amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero dar 2 avisos aqui relacionados ao nosso Ministério de Missões. Primeiro, que hoje, após a EBD, nós teremos uma reunião com todos os que estão interessados em participar do Ministério de Libras. Tem um grupo de irmãos se juntando para aprender a falar a língua dos sinais e assim alcançarmos também os surdos da nossa cidade. Então, se você está interessado em participar, após a EBD, teremos uma pequena reunião para passar algumas informações aos irmãos. Segundo aviso é que nós estamos em curso com uma campanha, uma oferta especial para o projeto da Índia. Há cerca de um mês atrás, os missionários vieram aqui, nos desafiaram. Alguns irmãos procuraram o Ministério de Missões e falaram do desejo de contribuir com essa obra. Então, o ministério abriu para toda a igreja e nós queremos relembrar os irmãos dessa oferta especial que vamos fazer para o projeto Índia. Então, os irmãos têm aí até o final de julho, isso mesmo, Roberto? Até o final de julho, para fazerem essas ofertas especiais.
Se fizer um Pix ou colocar no envelope, é bom fazer uma descrição dizendo para o que é a oferta, tá? Pode colocar Projeto Índia, que nós vamos saber direcionar essas ofertas. São esses os avisos. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Nós lemos no Salmo que fica-lhe bem o cântico de louvor. Convido aqui os meus irmãos que vão nos conduzir nesse tempo. Bom dia, igreja. Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Nós vamos começar louvando ao Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E mesmo sendo tão grande em majestade, tão santo, Ele teve misericórdia de nós e nos deu tão grande salvação. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Em 1 Coríntios fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele pagou esse alto preço por nós. Que a gente possa estar louvando, que Ele é o Alfa, o Ômega, que a gente possa estar clamando Maranata para que Ele venha. Que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim. Ele pensava em ti, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor.
lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Por último, nós estaremos louvando o Senhor por todos os seus grandes feitos e porque Ele é o nosso abrigo, é a nossa fortaleza quando nós precisamos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome.
alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, e sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. A igreja pode sentar. Muito bem. Eu convido os irmãos, convidados, amigos aqui presentes a abrirem suas Bíblias. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós iremos meditar um pouquinho nos versos 4 a 11. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao verso 11. Diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, e a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos orar mais uma vez? Senhor,
nós estamos aqui diante da Tua palavra, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz. Nesse momento pedimos, ó Deus, que o Senhor quebre as barreiras para que ouçamos a Tua voz. E ao ouvir a Tua voz, ó Deus, sejamos vivificados, consolados, animados, exortados, corrigidos, ó Deus, para que a cada dia cresçamos no propósito que o Senhor tem para nós, de sermos um só povo, uma só igreja, para a glória do Seu santo nome, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nos últimos domingos, tenho refletido com os irmãos sobre a igreja, sobre o que a Bíblia fala a respeito da igreja. Porque esse é um tema muito importante para nós, visto que muitas pessoas têm um conceito da igreja a partir da sua própria experiência com a igreja. Então, se a sua experiência foi ruim, você então tem um conceito ruim a respeito da igreja, porque a tua experiência foi ruim. Ou se a tua experiência foi boa, você então cria um conceito bom a respeito da igreja a partir da sua própria experiência com ela. Mas nós temos visto que esse não é o melhor critério para se relacionar com a igreja. Para entender o que é a igreja e para fazer parte de uma igreja, você precisa olhar para as Escrituras e ver o que Deus diz sobre o que é a igreja de fato. E nós já conversamos um pouco sobre isso, sobre a natureza da igreja, mostrando que a igreja local, especialmente, isso que nós temos aqui, isso que nós pertencemos aqui, a igreja local, nada mais é do que um grupo de crentes que se reúnem e adoram a Deus juntos e cuidam uns dos outros. Isso é a igreja local. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós vimos também que essa igreja é comparada a um corpo. E, nesse sentido, tem muitos membros, mas são um só corpo. E nós tratamos um pouco sobre essa unidade da igreja, em que muitos formam um. Em que tem vários aspectos e muitos, mas é um só. E hoje, nessa manhã, a partir desse texto, eu quero falar sobre a diversidade da igreja. Esse muitos que se formam em um só corpo. O que isso significa para nós e qual a importância de entendermos a diversidade da igreja. Muito bem, para começarmos, nós precisamos entender o que é que estamos querendo dizer por diversidade. Tá? Muitas vezes nós ouvimos várias palavras, até falamos várias palavras e não sabemos o significado delas, né? A diversidade significa a qualidade daquilo que é diverso, que é diferente. Por exemplo, nós falamos sobre diversidade cultural, quando nos encontramos em meio a um lugar em que várias culturas são representadas. Ou nós falamos sobre biodiversidade para falar sobre a riqueza, a variedade de animais, de espécies que nós encontramos na natureza. Então, a diversidade, quando falamos sobre isso, estamos querendo falar sobre as diferenças que existem. E quando falamos, então, sobre diversidade da igreja, nós estamos querendo falar exatamente sobre essas diferenças que ocorrem dentro de uma igreja, em que nós temos pessoas diferentes, mas que se juntam como um só corpo. Agora, é preciso fazer aqui um breve parênteses para explicar que tipo de diversidade é essa. Porque no mundo em que nós vivemos, quando falamos em diversidade, talvez algumas pessoas entendam que a igreja deva ser inclusiva e aceitar todo tipo de
crença e todas as pessoas que querem se achegar a ela simplesmente. Mas isso é um pouco perigoso, porque a nossa diversidade acontece dentro de uma unidade. E não pode ser algo diferente do que Efésios 4 nos diz. Nas nossas crenças fundamentais, nós somos unidos, temos o mesmo pensamento, o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo Senhor. Efésios 4 vai dizer isso para nós, o mesmo batismo. Então, a nossa diversidade acontece dentro disso. Eu não posso ser da mesma igreja que uma pessoa que não crê em Deus, por exemplo, ou que não acredita em Jesus Cristo. Então, quando nós estamos falando sobre diversidade, nós não estamos falando sobre inclusividade no aspecto de crenças, mas nós estamos dizendo a respeito de pessoas que têm crenças fundamentais, que são iguais, mas que no restante das coisas são diferentes. É interessante, essa semana eu achei uma fita VHS aqui na Sala das Togas. E a fita era da primeira conferência teológica de escatologia da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. 2004, se eu não me engano. Produzida pelo Castelo e com 10 mensagens do pastor Joarantes e do pastor Emerson sobre escatologia. E lá estava dizendo assim, essa conferência foi preparada a partir de um caminho. E agora eu vou falar uma linguagem bem teologuês, tá? Se você não entender, a culpa não é sua, é minha. A partir do pré-milenismo, pré-tribulacionismo. E eu olhei aquilo, até tirei uma foto para registrar e pensei assim, poxa, olha só que legal. A nossa igreja estava trabalhando escatologia e a partir dessa linha. Mas sabe qual é a questão? Eu penso totalmente diferente disso. Mas isso não faz com que nós não tenhamos unidade. Porque embora possamos pensar diferente em alguns aspectos da nossa teologia, isso não está relacionado às nossas crenças fundamentais. Eu não creio que haverá um arrebatamento secreto onde uns vão e você vai olhar assim e, nossa, o que será que aconteceu? Eu não creio nisso. Mas isso não faz com que nós não tenhamos a mesma fé, porque cremos em um só Deus, em uma só salvação pela graça, em um só Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos sobre diversidade na igreja, nós não estamos falando a respeito de crenças fundamentais, mas como o texto vai demonstrar para nós estamos falando de atividades e funções diferentes exercidas por pessoas diferentes na igreja. É isso que o apóstolo Paulo está falando por diversidade aqui. Pessoas diferentes fazendo coisas diferentes, tendo funções diferentes, como num corpo em que nós temos vários membros e cada membro tem uma função diferente. A boca, por exemplo, tem a função de comer, e de falar. O pé tem a função de sustentar o peso do corpo e andar. Cada parte do corpo tem uma função. É sobre esse tipo de diversidade que o apóstolo Paulo está falando aqui, no capítulo 12 da carta aos Coríntios. E eu queria, dentro disso, ver com os irmãos duas verdades sobre essa diversidade que existe dentro da igreja. E observe aí, então, os versos 4 a 6 da sua Bíblia, do texto que nós já lemos. Ora, os dons são diversos. Olha só, começa assim. Os dons são diversos. Dons espirituais são presentes de Deus para o seu povo, para a sua igreja. E ele vai dizer, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, nas atividades que as pessoas que têm os dons fazem, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. Veja, repare
que nós temos algumas expressões que são repetidas nesses versículos. Diversos, os dons são diversos. Os serviços são diversos. As realizações são diversas, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. O que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção para o fato de que, por mais que exista diversidade no meio da igreja, essa diversidade ocorre dentro de um contexto de unidade, em que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. E é o próprio Deus quem opera tudo isso em todos. É o próprio Deus quem faz com que exista essa diversidade dentro da igreja. Agora, o ponto principal para mim dentro disso aqui, e eu creio que é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, é que essa diversidade que ocorre dentro da unidade da igreja aponta para algo muito maior do que a própria igreja. Aponta para o Deus triuno. Repararam que no texto ele diz um só Espírito, um só Senhor, e a palavra Senhor aqui no Novo Testamento é Kyrios. Essa palavra, especialmente no apóstolo Paulo, sempre se refere a Cristo como Senhor. E um só Deus. Parece que o apóstolo Paulo intencionalmente está querendo chamar a nossa atenção para o fato de que existe um Espírito, um Senhor e um Deus. O apóstolo Paulo está querendo dizer para nós que essa diversidade da igreja, com pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes na igreja, mas unidas, integradas, conectadas de tal forma que, como um corpo é conectado, isso tudo aponta para algo maior do que a igreja. Aponta para a Trindade. E quando nós falamos sobre Trindade, nós estamos falando daquela verdade ensinada nas Escrituras, de que nós temos um só Deus, mas esse Deus, em essência, é distinguido em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde essas pessoas são distintas, mas não separadas, onde essas pessoas são distintas e não confundidas. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Cada um deles é um indivíduo, é uma pessoa, mas ao mesmo tempo, esses 3 são um só Deus. Essa é a doutrina da Trindade. É interessante que na nossa confissão de fé, se você abrir o site da nossa igreja e buscar a nossa confissão de fé, o primeiro artigo da nossa confissão de fé diz: cremos que há um só Deus na sua essência, mas que subsiste em 3 pessoas distintas, co-iguais em poder e em glória e co-eternas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tendo os mesmos atributos e perfeições. Veja, a diversidade que existe dentro da igreja aponta para a própria Trindade, onde há Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles têm igual poder, igual glória, mas são distintos e fazem coisas distintas. Veja, a respeito da salvação, e é algo que nós sabemos, o Pai planeja a salvação desde a eternidade. O Filho executa a salvação na história, se encarnando como homem, vivendo uma vida perfeita e morrendo no lugar do pecador, ressuscitando ao 3º dia. E o Espírito Santo aplica essa salvação no coração do crente. Cada um tem a sua função dentro da história da redenção. Mas a salvação pertence ao nosso Deus. Os 3 estão agindo de formas diferentes, mas com intensa unidade. É isso que a diversidade na igreja aponta. É para isso. Para pessoas que são diferentes, que têm funções diferentes, mas que juntas cooperam para uma única causa.
para a causa da igreja de Cristo. Essa relação entre unidade e diversidade, que é perfeita na Trindade, deve ser refletida na vida da igreja. E quando nós somos diversos, temos diversos dons, temos diversas atividades, mas usamos tudo isso para um propósito só, nós estamos refletindo aquilo que o próprio Deus é, na sua essência, a Trindade. Que interessante é isso para nós. Isso mostra a seriedade de sermos igreja local. Porque se formos uma igreja que não reflete esta diversidade na unidade, o mundo vai ter uma ideia errada sobre a Trindade. O mundo não vai conhecer a Trindade. Porque a doutrina da Trindade, queridos, é difícil de entender, não é? Por isso que Deus nos dá esses exemplos. A igreja é como uma parábola, é como um espelho que deve refletir a doutrina da Trindade. Quando alguém olhar para a igreja, vai entender, então é assim que funciona a Trindade. Eles são três, mas são um ao mesmo tempo. Eles têm funções diferentes, mas um não contradiz o outro. Eles não estão competindo um com o outro. Eles estão trabalhando um para o bem do outro e para a glória do outro. Então é isso que é o relacionamento da Trindade. Quando nós olhamos para a igreja, é isso que nós vemos. Na igreja não deve existir competição. Não deve existir aquele orgulho em que eu faço as coisas para o meu próprio bem. Porque isso significa unidade na diversidade, em que nós fazemos as coisas, não para o nosso bem, mas para o bem do corpo. Porque é assim que funciona na Trindade. C.S. Lewis descreveu a relação da Trindade como uma dança. Imagine um palco em que há 3 pessoas e elas estão se apresentando, estão dançando. E o relacionamento da Trindade é como uma dança perfeita, em que cada um sabe o lugar que tem que ocupar, em que cada um deseja colocar o outro em evidência e não a si mesmo em evidência, em que cada um coopera para que o outro apareça e não ele mesmo apareça. Essa dança da Trindade que o C.S. Lewis descreveu mostra unidade e diversidade. E é isso que nós fazemos numa igreja local. Nós estamos nos apresentando ao mundo e nós colocamos o outro na frente, pensamos de igual modo, mas queremos que o outro se destaque, não nós mesmos. Queremos servir o outro, queremos amar o outro, queremos que o outro cresça. E é por isso que nós fazemos parte de uma igreja local. Veja que isso muda radicalmente a forma como nós nos relacionamos com a igreja. Em vez de buscar a igreja para ser servido, em vez de buscar um lugar que vai me fazer bem espiritualmente, eu vou àquele lugar, eu participo daquele grupo para fazer o outro crescer, para fazer o outro se tornar mais parecido com Cristo, para servir o outro. É completamente diferente. Por isso nós precisamos entender que essa diversidade da igreja aponta e reflete o que é a essência do nosso Deus. Que coisa maravilhosa é entendermos isso. Quanto mais diferentes nós formos, quanto mais trabalharmos juntos, mesmo sendo diferentes, mesmo tendo dons diferentes, mesmo tendo características diferentes, mas estarmos unidos com o mesmo propósito, mais Deus é glorificado. Porque nós refletimos aquilo que Deus é quando agimos dessa forma. Essa é a primeira verdade a respeito da diversidade na igreja. Mas há uma segunda, a partir do verso 7. Observe aí na sua Bíblia. O verso 7
o apóstolo Paulo diz, a manifestação do Espírito. E aqui por manifestação do Espírito entenda os dons, as realizações e os serviços. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A diversidade da igreja, que é gerada pelo próprio Deus, tem um fim proveitoso. Deus gera diversidade para o bem. Imagine se fôssemos todos iguais aqui. Não seria um negócio esquisito? Imagine todo mundo com a mesma cara. Não seria um negócio esquisito? Com o mesmo tom de voz. Imagine todo mundo com esse timbre que eu tenho. Esse timbre esquisito, desafinado, estranho, essa voz arrastada. Ninguém aguentaria. Mas a beleza, a diversidade da igreja representa a beleza de Deus. Deus faz as coisas com tanta diversidade. Veja, quando nós olhamos a criação, tantas cores que Deus criou. Por que tantas cores? Poderia ser uma cor só. Ou como nós homens entendemos, os homens só conseguem distinguir 3 cores, preto, branco e colorido, não é? Mas Deus criou uma diversidade de cores, para que nós desfrutássemos para o nosso bem. E aí, quando você vai comprar uma roupa, especialmente as mulheres, elas pensam assim, esse tom de vermelho combina com a minha pele. E a outra pensa assim, esse rosa combina com a minha sobrancelha. E você encontra nessa diversidade de cores uma beleza que faz bem à nossa vida. A diversidade na igreja é como a diversidade de cores. Faz bem ao corpo de Cristo. Porque um corpo precisa ter muitos membros. Imagine um corpo sem os 2 pés. Não seria difícil viver sem 2 pés? Seria muito difícil. Imagine um corpo sem os ouvidos. Não seria difícil? Imagine o corpo sem os olhos. E você não poder contemplar a beleza da criação e distinguir as cores. Mas Deus cria o corpo perfeito e coloca cada membro ali para o bem do corpo. Porque a diversidade na igreja é para um fim proveitoso. É meio difícil, irmãos, entender isso. Mas é para um fim proveitoso. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo vai dar, a nível de ilustração para nós, ele vai descrever 9 dons espirituais. 9 dons espirituais. Talvez o apóstolo Paulo está fazendo isso porque no contexto da igreja de Corinto havia um problema. As pessoas queriam ter um único dom. As pessoas não queriam diversidade. Todo mundo queria fazer a mesma coisa na igreja. E aí isso começou a gerar muitos problemas na igreja de Corinto. Imagine se todos nós aqui disséssemos assim, olha, a partir do próximo domingo, todo mundo agora vai cantar aqui na frente. Ia ser difícil, né? Por quê? Primeiro, o espaço não ia caber todo mundo. Segundo, tem gente que é super desafinada, não é? Ninguém merece ouvir uma voz desafinada no microfone, irmãos. É muito bom que nós tenhamos diversidade na igreja. Um sabe cantar, o outro sabe falar, o outro sabe abraçar. Não tem gente assim na igreja que você ama o abraço daquele irmão, que você, todo domingo você espera se encontrar com aquele irmão no corredor, porque você vai ser acolhido num abraço gostoso. Há diversidade
na igreja de serviços. Uns são bons com administração e colocam tudo em planilhas e organizam as coisas. Outros, queridos, são bons de criatividade, odeiam planilhas, mas fazem planos mirabolantes. E aí vem a unidade da igreja juntando o criativo com o organizado. E aí quando eles se encontram, o trabalho flui. A diversidade na igreja é para um fim proveitoso. É para o bem da igreja. Nós não precisamos fazer a mesma coisa. Nós não precisamos ter os mesmos dons. Nós não precisamos competir uns com os outros para quem vai aparecer mais, quem vai estar em evidência. Nós não precisamos nos preocupar com, será que alguém vai puxar o meu tapete nesse ministério? Nós não precisamos de nada disso, porque a igreja funciona como um corpo diverso em que cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel e cada um contribui para o bem do todo. O apóstolo Paulo, então, dá esse exemplo de 9 dons espirituais. O objetivo dele não é ser exaustivo aqui. Existem outros dons além desses. O objetivo dele não é explicar o que cada um desses dons é. Inclusive, é bem difícil distinguir alguns deles. Por exemplo, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Qual que é a diferença entre um e outro? Possivelmente a ideia de que o conhecimento é aquela revelação que você recebe e a sabedoria é a aplicação do conhecimento à vida. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, do dom da fé. E aqui entenda, um dom específico e não aquele dom da fé que todos os crentes recebem para crer no Evangelho. Mas o dom da fé aqui está ligado aos outros 2 dons miraculosos, digamos assim, dons de milagres e curas. Pessoas que recebem uma capacidade de Deus de crer, de considerar um mundo sobrenatural. Milagres e curas. Embora eu acredite que nos dias de hoje esses dons cessaram, no sentido de que uma pessoa não tem esses dons na sua vida, embora Deus continue fazendo milagres e curando, e nós somos testemunhas disso, por meio da oração dos crentes. Nós temos vários dons, profecia. Profecia aqui nesse texto tem 2 aspectos. Os profetas no Novo Testamento tinham, num aspecto, revelavam o plano futuro de Deus, mas no outro aspecto eram pessoas que traziam a palavra de Deus para edificar, confortar a igreja. O primeiro sentido do dom não existe mais porque nós já temos a revelação de Deus em nossas mãos. Não precisamos saber do futuro, mas viver pela fé naquilo que Ele já nos revelou. Mas o segundo aspecto da profecia continua como homens proclamando, assim diz o Senhor, não uma nova revelação, mas aquilo que Deus já disse. Nós temos o dom de discernimento, pessoas que recebem uma iluminação especial para fazer julgamento espiritual, para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus, dom de discernimento. Nós temos o dom de línguas, e aqui a palavra língua se refere a idiomas falados. O dom de línguas funcionava como uma pessoa que nunca tinha estudado, por exemplo, russo, e aí um dia começava a falar russo. E aí nós temos o dom da interpretação, pessoas que nunca estudaram japonês, mas que ao ouvir alguém falando japonês, interpretavam o japonês para a congregação, entender a mensagem de Deus. Veja a quantidade de dons que nós temos aqui, descrita pelo apóstolo Paulo. Grandes possibilidades de serviço. Mas independente do que são esses dons, da quantidade dos dons, o que o apóstolo Paulo quer ressaltar é que esses dons são gerados por Deus.
para a igreja. Esses dons, essa quantidade de dons, são dadas à igreja para o benefício da igreja. São capacidades que Deus concede ao corpo, para que o corpo se desenvolva. O Espírito Santo, então, nos concede dons, para que sirvamos uns aos outros com aquilo que recebemos dele. Essa ideia nos ajuda a entender de fato que a igreja é lugar de serviço, não de ser servido. A igreja não é como um hotel. Sabe quando você está procurando um hotel e você procura o lugar mais confortável, você procura o melhor serviço de quarto, mais perto da praia, com o ambiente mais agradável? É assim que nós procuramos um hotel para quando vamos viajar. Mas a igreja não se procura dessa forma. A igreja se procura onde é que prega a palavra de Deus e eu vou servir. Onde é que eu vou servir os dons que Deus me deu? Eu não vou no lugar para ser servido. Eu vou para servir. Porque Deus me concedeu dons. E esses dons devem ser usados para o benefício da igreja, do corpo. Você já encontrou o seu papel dentro do corpo de Cristo? Você já encontrou o seu lugar dentro dessa engrenagem que é a igreja? Você tem usado os dons que Deus concedeu a você para benefício do corpo de Cristo? Tem crentes que não descobriram o seu dom. Não sei se é o seu caso. Mas se for o seu caso, eu quero dizer para você o seguinte: sabe qual é a melhor forma de descobrir quais são os seus dons? Servindo. Participando da vida da igreja. Vai ter uma vigília. Você vai. Precisa carregar a cadeira. Você carrega. Precisa de gente para vigiar os carros. Você vai. Precisa de gente para visitar os irmãos que estão enfermos e não conseguem vir à igreja. Você vai. E assim você vai descobrir qual é o seu dom. Ontem teve um futebol aí entre os jovens da igreja. Tinha um rapaz lá que estava péssimo jogando. Não acertava um passe, não corria certo, entregava a bola e tudo mais, até que ele foi para o gol. No gol, virou o Tafarel, virou o Dida, irmãos. Virou o melhor goleiro. Ele achou o lugar dele. Jogando na linha, ele atrapalhava o time. Ele entregava. Ele dificultava a vida do seu próprio time. Mas quando ele foi para o gol, ele contribuiu para o time. Nós somos assim. Nós precisamos encontrar os nossos lugares, as nossas funções na igreja. Imagine no nosso corpo, se o pé decide, a partir de hoje, eu é que vou alimentar a boca. E aí? E aí ele começa, então, em vez de ser a mão, o pé vai pegar o garfo. O problema é chegar do pé para a boca, né? Se você for como Elias, o meu filho, você consegue. Mas se você for como o pai do Elias, o máximo que você vai chegar com o pé é no joelho. Você não vai alcançar. Porque, queridos, cada um tem uma função no corpo de Cristo. Qual é a tua função? É interessante que na pandemia, muitos de nós encontraram e descobriram diversos talentos escondidos ou novos talentos, né? Tivemos que ficar confinados, e aí uns começaram a desenhar, outros a pintar, outros a fazer bolo, outros a costurar. E quando você viu, você tinha aprendido uma coisa nova. Naquele contexto. E que se não fosse aquele contexto, você nunca descobriria. Na vida da igreja é assim, você precisa se envolver. Mas eu sou péssimo com crianças. É mesmo? Você já tentou?
Participa de um EBF, nem que seja para organizar a fila do lanche. Participa, você vai descobrir quais os seus dons e onde você pode ser útil na obra de Deus. Você precisa participar. Tudo isso eu tenho falado, queridos, para que os irmãos redescubram e nós, olhando as Escrituras, tenhamos a igreja local em alta consideração, redescobrindo o valor da igreja, a importância da igreja na nossa vida cristã. Ninguém pode viver a vida cristã sozinho. Nós fomos chamados para vivermos num corpo. Seria muito estranho viver a vida cristã sozinho. Imagine as figuras que Deus dá na sua palavra. Por exemplo, diz na palavra que quando nós cremos em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Imagina, você é feito filho de Deus. Em outras palavras, você faz parte da família de Deus. E essa família tem muitos irmãos. Não dá para ser filho de Deus sozinho. A partir do momento que você crê em Jesus, você se torna parte de uma grande família. Ou se você preferir a ideia de ser um cidadão do reino, a partir do momento que você se torna cidadão do reino, você faz parte de uma grande nação, de um grande povo. Não tem como ser cidadão sozinho. Ser cidadão pressupõe sociedade. Assim, nós então podemos compreender que a vida cristã deve ser vivida no meio da igreja, deve ser vivida na comunidade, essa comunidade que é diversa, mas que se integra como um só corpo. E não poderia deixar de pontuar com os irmãos a razão disso tudo acontecer. A razão como pode pessoas diferentes trabalharem para um único fim, e esse fim não tem a ver com o seu próprio crescimento, o seu próprio desenvolvimento, mas o crescimento e o desenvolvimento do outro, do corpo de Cristo. Como pode isso acontecer? Isso só pode acontecer por causa do Evangelho, por causa do que Cristo fez na cruz. Imagine assim, queridos, que nós somos como notas musicais. Cada nota. Mas essas notas sozinhas não fazem uma música. Não fazem uma composição. Essas notas precisam ser unidas, juntadas, harmonizadas. Mas sabe qual é o problema? Nós, naturalmente, não somos notas que se harmonizam facilmente. É como se nós tivéssemos espinhos assim, sabe? Que você chega perto do outro e espeta. Como se fôssemos notas dissonantes, que não querem se relacionar com as outras. Mas sabe qual é a beleza? Cristo, o compositor, morreu numa cruz e ressuscitou para pegar essas notas dispersas e juntar numa bela harmonia. É isso que Cristo faz. Ele ajuntou pecadores, inimigos de Deus, mortos nos seus pecados, e salvou estes pecadores e juntou esses pecadores num só lugar, que é a igreja. Isso só é possível por causa de Jesus. Essa é a beleza do Evangelho. Às vezes nós olhamos para a igreja e raramente entendemos que a igreja é aquilo que nós queremos que ela seja. Mas pense comigo, se você juntasse várias pessoas ruins, pessoas más, pessoas infiéis, pessoas mentirosas, pessoas invejosas, se você juntasse tudo isso num só lugar, isso seria um lugar harmonioso?
Mas é isso que o Senhor Jesus faz. Ele nos juntou num só lugar. E Ele vai transformando a nossa vida para que nós sejamos unidos, integrados, cooperando uns com os outros. É isso que Ele faz. A igreja local raramente é o que nós queremos, mas é exatamente o que nós precisamos. Eu queria fazer uma breve consideração final com os irmãos. O objetivo de tudo isso que eu tenho falado é para que você redescubra o valor da igreja local, para que você se integre cada vez mais na igreja local, para que se você hoje que está aqui não faz parte de uma igreja local, mas se considera crente, mas se considera servo de Deus, para que você então passe a fazer um compromisso com alguns irmãos que se reúnem e passe a fazer parte de uma igreja local. E se você que está aqui não faz parte de uma igreja local, está ouvindo essa palavra, eu quero convidar você e desafiar você, venha fazer parte da nossa igreja local. Não fique por aí vivendo a vida cristã sozinho. Você precisa estar integrado num corpo, porque você precisa servir os irmãos. Porque é assim que você reflete aquilo que Deus é. E se você já faz parte de uma igreja local, e se você especialmente faz parte da nossa igreja local, eu quero desafiar você a se integrar mais, a viver a vida da igreja local, a servir os irmãos com os dons que Deus te deu, a fazer parte e contribuir para o bem do corpo, a não se isolar, a não viver a sua vida cristã, mesmo fazendo parte da igreja sozinho, sem conhecer os irmãos, sem orar pelos irmãos, sem servir os irmãos. Você precisa estar integrado, porque a igreja local não é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos. É ali, no meio da igreja, que nós vamos ser moldados, no meio das diferenças, que Deus vai desenvolver o amor aos nossos irmãos, a paciência, a bondade, a misericórdia. É no meio da diversidade da igreja que essas coisas acontecem. Ah, Deus ama a igreja. Jesus ama a igreja. Nós devemos amar a igreja. Nós devemos considerar a igreja em mais alta conta. Porque é assim que Deus faz. Se você está aqui e não faz parte de uma igreja, talvez você não veja a importância disso. E se você não vê a importância da igreja local, talvez você não seja um crente. Talvez você nunca entendeu o Evangelho. Se você está aqui e tem ouvido esta palavra, eu gostaria que você refletisse sobre o teu relacionamento com Deus. Pode ser que você esteja vivendo longe de Deus. Pode ser que você se ache filho de Deus, mas não é. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que creem em Cristo são filhos de Deus. E se você não é filho de Deus, você tem vivido em inimizade contra Deus. E a ira de Deus está sobre você por conta dos seus pecados. E você precisa urgentemente se arrepender desses pecados e vir até Jesus confiando nele para receber o perdão dos pecados e fazer parte de um povo que continua pecador, mas agora é perdoado em Cristo Jesus. Esse é o convite da palavra de Deus para você. Você precisa tomar uma decisão de seguir a Cristo, experimentar o amor de Cristo verdadeiramente. Então você vai entender o que é fazer parte de uma igreja. E você vai desejar que o domingo chegue para participar da vida da igreja.
E lá na terça-feira à noite, antes de dormir, você vai se lembrar daquele irmão que perdeu a esposa e está triste, e você vai orar por ele. E você, lá na quinta-feira, na hora do almoço, você vai orar e você vai pedir que Deus abençoe os seus irmãos. E você vai contribuir para que tudo isso aconteça. Você não vai viver a tua vida cristã sozinho, mas dentro de um corpo. Porque é assim que Deus deseja que nós vivamos. Vamos orar. Senhor, como é bela essa visão da tua igreja, ó Deus. Pecadores que se reúnem, unidos em Cristo Jesus, para adorarem a Cristo, para servirem uns aos outros. Ó Deus, abençoe a nossa igreja para que sejamos isso, para que dia após dia espelhemos esta relação maravilhosa da Trindade, para, ó Deus, que cada membro esteja integrado, conectado, servindo, amando, contribuindo, ó Deus. Desperta aqueles que estão longe, ó Deus, aqueles que estão vivendo a sua vida cristã sozinhos. Ó Senhor, ajuda-nos a amar-nos uns aos outros, aumenta a nossa unidade no meio dessa diversidade, aumenta a nossa harmonia, aumenta o nosso desejo de servir, ó Deus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Após o culto, teremos a nossa escola bíblica. Todos os irmãos estão convidados a participarem das nossas aulas. Estamos estudando a santidade no lar, na família. Todos os irmãos estão convidados. Os adolescentes e crianças também estão estudando o mesmo tema, mas em salas diferentes dos adultos aqui. Vamos ficar em pé e orar para encerrar o nosso culto. Eu quero chamar o pastor Valdenberg aqui para fazer essa oração final e também impetrar a bênção. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este dia, por este lugar reservado para a comunhão. Muito obrigado. Obrigado pelo teu Espírito que, enviado da parte do Senhor, habita-nos e nos habilita para toda a obra. Obrigado por tua palavra tão clara e direta. Muito obrigado. O Senhor juntou num lugar só pessoas de diferentes nacionalidades, gostos, propósitos, e o Senhor nos fez um no corpo de Cristo. E eu quero te agradecer por isso, ó Pai. Sim. E que todos os membros deste corpo desenvolvam as suas funções com o propósito único de glorificar o Senhor e aperfeiçoar o corpo do Senhor nesta caminhada. Obrigado, Deus, pela semana que começa e a graça que certamente se manifesta em nós e através de nós. Eu confio aos teus cuidados, ó Deus querido, este momento, este povo, a escola que se segue, o culto à noite. Abençoe sim com tua presença e nela, ó Deus, toda a espécie de bênçãos e graça para o teu povo e por teu povo, para outros que ainda não são. Suplico tua misericórdia a esse respeito, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. A bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as misericórdias tão ternas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui presente e em todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.